Irmãos amados, nós vamos abrir então a palavra de Deus no Evangelho de Cristo, conforme o relato de João, capítulo 17. João, capítulo 17. A oração sacerdotal de Jesus. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam uma assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora eu vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles também tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti também, sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles, e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste, os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste seja neles, e eu neles esteja. Amém. Irmãos, eu gostaria de considerar com vocês sobre este assunto, a oração do Deus Filho ao Deus Pai. A oração do Deus Filho ao Deus Pai. E eu estou convencido de que esta é a oração mais magnífica realizada aqui na terra, registrada nas Escrituras. Que privilégio enorme nós ouvirmos o Deus Filho conversando com o Deus Pai, abrindo o seu coração e expressando a Ele os seus mais profundos desejos, antes de caminhar para a cruz. A circunstância desta oração é que Jesus acabara de conversar com o Pai,
acerca dos seus discípulos. Agora, diz a Escritura, que Jesus Cristo fala dos discípulos para o Pai. Em Jesus, pregação e oração caminham juntas. Nesta oração, nós temos 3 súplicas bem distintas. Dos versos 1 a 5, Jesus ora por si mesmo. Dos versos 6 a 19, Jesus ora pelos seus discípulos presentes com ele. E dos versos 20 a 26, Jesus ora por aqueles discípulos que haveriam de crer nele pela palavra, somos nós, ele orando pela sua igreja. O contexto imediato, irmãos, é que Jesus está no cenáculo, reunido com seus discípulos, para participar da Páscoa, para instituir a ceia. Ele já avisou que Judas vai traí-lo, ele já avisou que os discípulos vão se dispersar, e ele está mergulhado, portanto, na sombra da cruz, quando Jesus faz esta gloriosa oração. Ele não pede prestígio para os discípulos, ele não pede riqueza para os discípulos, ele não pede reconhecimento do mundo para os discípulos, ele ora para que o Pai os guarde do mal, para que o Pai os santifique na palavra, e para que o Pai os receba salvos e glorificados no céu. Eu gostaria então de olhar para esta oração de Jesus, porque ela está dividida em 4 partes. Primeiramente, Jesus ora pela salvação. Depois, Jesus Cristo fala de segurança da salvação. Depois, Jesus Cristo fala da santificação. E finalmente, Jesus trata da unidade espiritual. Vamos olhar então o primeiro ponto desta oração, que é a salvação, versos de 1 a 5. E ele começa no verso 1 assim: tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Notem vocês que o instrumento desta salvação é a cruz. A hora havia chegado, e Jesus andou dentro desta hora, já estabelecida lá na eternidade. Foi na plenitude dos tempos que ele veio. Ele, ao longo do seu ministério, disse: não é chegada a hora, ainda não é a hora. Foram tentar prendê-lo, disse, não puderam porque não era a hora, mas agora esta hora chegou. É hora de ir para a cruz, é hora de consumar a redenção, é hora de caminhar para a apoteose do plano divino, a nossa redenção. E a cruz foi a maneira mais eloquente do Filho glorificar o Pai. Não pensemos na cruz como uma tragédia, não pensemos na cruz como um acidente, não pensemos na cruz como um mundo mau e vil, prevalecendo sobre o santo Filho de Deus, e o crucificando como se fosse um mártir, ou uma vítima indefesa. Pensemos na cruz como a consumação de um plano glorioso, traçado na eternidade, cumprido na história, e que haveria de trazer glória para o Pai, e glória para o Filho. Na verdade, ele mesmo disse: ninguém pode tirar a minha vida, eu, pelo contrário, espontaneamente a dou, e isso traria glória para o nome de Deus. Mas notem comigo, irmãos, que a cruz não é apenas um instrumento da salvação, mas agora Jesus vai tratar da essência dessa salvação. Olha comigo os versos 2 e 3. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti. Então notem que Jesus recebe do Pai autoridade para dar vida eterna àqueles a quem o Pai lhe deu. O Pai confere ao Filho a autoridade de dar a vida eterna. E agora o Filho diz que a essência, o conteúdo, o núcleo da vida eterna é conhecer a Deus e conhecer Ele mesmo. Vida eterna não é uma quantidade infinita de tempo de vida, é qualidade. Vida eterna não é apenas abraçar dogmas religiosos, por melhor que sejam. Vida eterna é um relacionamento íntimo, pessoal, com o próprio Deus e com o seu Filho Jesus Cristo. Aqueles que têm vida eterna são aqueles que têm relacionamento com Deus,
que chamam a Deus de Pai, que conhecem a Deus pessoalmente através do seu Filho. E esse conhecimento nós o desenvolveremos por toda a eternidade. Nós conhecemos agora, nós nos deleitamos nele agora, nós exaltamos a ele agora, nós glorificamos a ele agora, e nós conheceremos a ele por todo o desdobrar da eternidade. Mas a consumação dessa salvação é descrita no verso 4: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Na cruz ele consuma essa salvação. Ele haverá de dar um grande brado: está consumado, está pago. Aquilo que foi planejado na eternidade, eu estou realizando. Não fica mais nada por realizar. A minha morte completa esta obra. A minha morte satisfaz a justiça divina. A minha morte cumpre a lei divina. A minha morte preenche todas as exigências necessárias para Deus ser justo e o justificador daquele que crê. Louvado seja Deus por isso. E então, vem no verso 5 a recompensa dessa salvação. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Ele abre mão dessa glória, ele se esvazia, ele se faz carne, ele habita entre nós, ele toma o nosso lugar, ele vem como nosso substituto, como nosso fiador, ele carrega sobre o seu corpo no madeiro os nossos pecados, ele paga a nossa dívida na cruz do Calvário. Agora consumada essa obra, diz: agora, Pai, estou de volta para casa, receba-me aí com a mesma glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. É a recompensa da sua gloriosa obra da redenção. Mas, amados irmãos, chega no verso 24, Jesus Cristo vai fazer um outro pedido para o Pai. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória. Agora ele não apenas está rogando ao Pai que o traga de volta àquela glória que teve antes da fundação do mundo com o Pai, mas agora diz: Pai, eu quero também que aqueles que tu me deste, aqueles que creram em mim, sejam também levados para contemplar esta mesma glória, para vivenciar esta mesma glória, para verem esta mesma glória que eu tive junto contigo antes que houvesse mundo. Esse é o primeiro assunto que Jesus trata nessa oração. O segundo assunto é a segurança da salvação. E vejam vocês que o pedido Deus Filho ao Deus Pai é que aqueles que conhecem a Deus e a Jesus, a Ele, sejam seguros por toda a eternidade. Mas qual é o fundamento dessa segurança? Primeiro, a nossa segurança está fundamentada na eleição do Pai, na escolha do Pai. Várias vezes Jesus faz referência a isso. Se não, vejamos, confira comigo, por gentileza, versículo 2. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna, a quem? A todos os que lhe deste. Leiam: a todos aqueles que lhe deste, e só aqueles que o Pai deu ao Filho. Então, você não é eleito porque você creu, você creu porque você é eleito. Porque o Pai o escolheu, porque o Pai presenteou você ao Filho, você é salvo. Olha comigo o versículo 6: manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. O mundo aqui é o mundo das pessoas. O Pai deu ao Filho os seus, do mundo. Então, qual é a base da nossa segurança? É a escolha divina. Olha comigo, por gentileza, o versículo 8. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. Olha por favor o versículo 9. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Jesus está focando a sua oração especificamente naqueles que foram dados pelo Pai ao Filho, os eleitos. Olha comigo, por gentileza, o versículo 11. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste. Olha o versículo 12. Quando eu estava no mundo, guardava-os em teu nome que me deste.
Finalmente, olha o versículo 24: Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste. Prestem bem atenção, que a base, que o alicerce da segurança da salvação está na eleição, está na escolha soberana de Deus, que nos escolheu e nos presenteou ao seu Filho, e o seu Filho nos resgatou e nos salvou. Ninguém pode vir ao Filho se o Pai não o trouxer, e todo aquele que vem ao Filho, o Filho não lança fora. Então, o segundo motivo da nossa segurança é o cuidado de Cristo. Confira comigo o versículo 12, toda a igreja pode ler comigo, por gentileza, versículo 12. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição. Então notem, isso, para que se cumprisse a escritura. Então notem vocês, que além da eleição, tem agora a obra da proteção, a proteção do Deus Filho. E ele vai dizer lá em João 10, 28, eu conheço as minhas ovelhas, eu dou a elas a vida eterna, elas não perecerão eternamente, ninguém as arrebatará das minhas mãos. Jesus não perdeu Judas. Judas nunca foi salvo, ele nunca foi convertido, ele era ladrão, mas todos aqueles que vêm a Cristo e creem nele, recebem dele segurança eterna. Então nós temos aqui duas bases de segurança: primeiro, a escolha divina; segundo, a segurança que Jesus Cristo dá. Ele salva você, ele tem você na sua poderosa mão, e ninguém pode arrancar você da mão dele, nada pode separar você do amor dele. Terceiro motivo da nossa segurança, a intercessão de Cristo. Por favor, confira comigo mais uma vez o versículo 9, pode ler toda a igreja comigo? É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Olha, por gentileza, versículo 11, na parte B: Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, porque para que eles sejam um, assim como nós somos um. Versículo 15, vamos novamente: não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. E finalmente verso 20: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Então nós estamos falando aqui de três bases de segurança de salvação. Primeira base, a eleição divina. Segunda base, a proteção do Filho. Terceira base, a intercessão do Deus Filho ao Deus Pai. Ele está rogando ao Pai, por você, por mim, por nós, para que sejamos guardados, protegidos, para que nada possa nos arrancar das suas mãos. E esse pedido tem dois elementos. Primeiro, para que sejam guardados do mundo. Olha o versículo 14: eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Então note você, que você está no mundo, e o mundo odeia você. O mundo é o sistema, você não é popular, você está num mundo hostil, você está num mundo que está posto no maligno, você está num mundo que é um sistema perverso, sutil, perigoso, que tenta dominar você, seduzir você, amarrar você com a sedução, a fascinação das riquezas, os prazeres desta vida. E o filho está orando ao Pai: Pai, guarda-os neste mundo. Eles estão no mundo, o mundo odeia eles, mas guarda-os, Pai, guarda-os. Segundo pedido, é para que sejam guardados do maligno. Olha o versículo 15, por favor, vamos ler juntos? Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. A palavra mal aqui é traduzido por maligno, em boas traduções, e o texto original nos leva a isso: guarda-os do maligno, do maligno. Então o filho está orando
para nós, por nós, nesse sentido, Pai, guarda-os do mundo, guarda-os das ciladas, guarda-os da sedução, guarda-os dos perigos, guarda-os das armadilhas, guarda-os do ódio, guarda-os, ó Deus, também do maligno, para que não sejam tragados, para que não sejam devorados, para que não sejam destruídos. Mas agora, irmãos, tem a terceira parte desta oração de Jesus. Primeiro, ele tratou da salvação. Segundo, ele tratou da segurança. Agora ele vai tratar da santificação. E nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. E como é que nós podemos viver uma vida de santidade nesse mundo que se corrompe? Em primeiro lugar, vejam vocês, nós somos santificados pela palavra. Confira comigo 3 versículos aí do texto. Primeiro versículo de número 8. Número 8. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste. Então Jesus transmite aos seus discípulos as palavras que recebeu do Deus Pai. Olha o verso 14, por favor. Ele diz assim: eu lhes tenho dado a tua palavra. Agora ele não está falando de palavras, mas está falando da palavra, a palavra no sentido conteúdo pleno da Escritura. Ele deu aos discípulos a palavra que recebeu do Pai. Mas olha, por favor, versículo 17 agora, eu peço à igreja para ler comigo. Santifica-os na palavra, a tua palavra é a verdade. Então notem isso aqui, irmãos. Você quer ser um crente santo? Você tem que estudar a palavra, você tem que ler a Bíblia. Tem que ler a Bíblia. Quando você lê a Bíblia lê você. Quando você examina a Bíblia examina você. Quando você se depara com a Bíblia confronta você. Dwight Moody botava bem na capa da sua Bíblia uma frase: esse livro afastará você do pecado, ou o pecado afastará você desse livro. Você quer uma vida de santidade, irmão? Mantenha um estudo, uma meditação sistemática da palavra de Deus. Não adianta você comprar a Bíblia de estudo e botar na prateleira. Não adianta você abrir a Bíblia e botar lá na sala, no Salmo 91, para espantar demônio. Isso não resolve nada. Isso é misticismo. Leia a Bíblia, medite na Bíblia, estude a palavra. E desta maneira você vai viver uma vida de santificação. Veja você, que quando você estuda a Bíblia, no versículo 15 a 17, olha por gentileza comigo o que está escrito: não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E a pergunta é: como é que Deus vai nos guardar do mal no mundo mal? De forma mística? De forma sobrenatural? Não, irmãos, Deus nos guarda do mundo, no mundo, quando nós nos santificamos na palavra. Você vai fazer um negócio, está nebuloso, está duvidoso, você tem que abrir mão de princípios, de valores, você tem que transigir com a sua consciência, você tem que mentir, falsear a verdade. Vai para a palavra, o que a palavra diz? Você vai fugir disso. Você vai tomar uma decisão importante na vida, vá para a palavra, o que ela diz? Ela vai te orientar. Siga a palavra, ande pela palavra, viva a palavra, siga as balizas da palavra, e você vai ser guardado. É a palavra que vai dar para você ferramentas, é a palavra que vai dar para você luz, é a palavra que vai dar para você direção, é a palavra que vai dar para você controle, é a palavra que vai livrar você. Essa palavra é espada de combate e de defesa. Mas mais, note comigo, é instrumento pelo qual Deus chama as pessoas à salvação. Olha o verso 20, irmãos, coisa gloriosa que está escrita aqui. Vamos ter toda a igreja ler, por gentileza? Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Louvado seja Deus, irmãos. Deus tem os seus eleitos. Quem são os eleitos? São o presente do Deus Pai ao Deus Filho. Mas como é que esse presente do Deus Pai ao Deus Filho vem ao Filho? É pela palavra. É pela palavra.
Hoje nós estamos muito empenhados em ver a igreja crescer, e nós ansiamos ver a igreja crescer, e nós queremos ver a igreja crescer, e nós oramos para que a igreja cresça, mas o crescimento da igreja, irmãos, não vem senão pela pregação da palavra, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação da palavra. É a maneira de Deus chamar os seus eleitos, é pela pregação da palavra. Então é hora de fato de nós distribuirmos Bíblia. Aliás, hoje é o dia da Bíblia. É hora de nós pregarmos a Bíblia, é hora de nós buscarmos todos os meios e ferramentas disponíveis para levar essa palavra. E hoje nós temos janelas abertas para o mundo. É o YouTube que está aí, é o Facebook que está aí, é o Instagram que está aí, é o Twitter que está aí, é o jornal que está aí, é a distribuição de Bíblia que está aí, são folhetos que nós podemos, é o programa de televisão, é o programa da internet, é o site da igreja, todos instrumentos com a única finalidade, nós levarmos esta palavra, porque Deus chama os seus escolhidos pela palavra, bendito seja Deus. Mas amados, nós somos também santificados por um correto relacionamento com o mundo, e eu queria olhar com você aqui algumas situações. Primeiro, Jesus deixa claro no verso 14 que nós não somos do mundo. Nós não somos do mundo, nós estamos nele, mas não somos dele. Isso é igual canoa dentro do rio, ela está no rio, mas o rio não está dentro dela, porque se o rio entrar dentro dela, ela afunda. Segundo, somos odiados pelo mundo, diz o verso 14, não queira agradar o mundo, não queira aplauso do mundo, você e o mundo não vão combinar. O mundo odiou Jesus e o mundo vai odiar você, é claro. E se o mundo não está nos odiando, é porque nós estamos tentando agradar o mundo e imitar o mundo. Sempre que a igreja foi igreja, ela está em oposição ao mundo, e o mundo está em oposição a ela. Terceiro, versículo 20 diz que nós somos chamados do mundo. Quando você creu, o que aconteceu? Uma cisão, irmão, um rompimento. O que é o batismo? Senão você diz, não, eu morri para o mundo, agora eu estou vivo para Deus, agora eu pertenço a uma nova sociedade, agora eu pertenço a uma nova família, eu pertenço a um novo rebanho, eu pertenço a um novo povo, eu estou no mundo, mas eu fui arrancado do mundo, agora eu sou propriedade exclusiva de Deus. Mas mais, nós estamos no mundo, mas somos guardados do mundo, louvado seja Deus, guardados do mundo. Irmãos amados, se Deus não nos guardar, nós não temos forças em nós mesmos, para resistirmos à sedução, à fascinação, o glamour, o brilho falso, mas mais do que isso, finalmente, irmãos, nós somos enviados de volta ao mundo. Olha o versículo 18, você pode ler o 18 comigo, por favor? Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Então preste atenção que aqui tem uma ordem e aqui tem uma metodologia. Qual é a metodologia? Assim como tu me enviaste, eu os enviei. Como é que Deus enviou o Filho? Para habitar entre nós, para se encarnar. A igreja não é um gueto, a igreja não é um monastério, a igreja não é diferente do mundo no sentido de que ela se isola do mundo. Não. Você é enviado de volta ao mundo, para ser luz do mundo, para ser mensageiro da paz, para ser ministro da reconciliação. Então deixa eu dizer uma coisa para você, você deve ter amigos não crentes, cultivar amizades com pessoas não crentes. Eu tenho aprendido ao longo da história que quando uma pessoa é nova convertida, ela traz mais gente para a igreja que os crentes antigos. Por quê? Porque via de regra, com o tempo, o crente de muitos anos de igreja não tem mais amigos fora da igreja, não tem mais contato com outras pessoas. Ele é luz debaixo do alqueire, ele é sal no saleiro. Então note você, o projeto de Deus não é que você se isole das pessoas, que você se blinde no sentido de que não pode se relacionar com mais ninguém, não pode ir num jantar na casa de um amigo que não é crente, de ir numa festa ou de ir numa programação. Você precisa estar de volta no mundo, não para fazer parte do mundo, não para ser igual ao mundo, mas para ser um influenciador, para ser luz, para ser embaixador de Deus.
Mas finalmente, Jesus, nos versos 21 a 26, ele vai orar por unidade. Ele tratou primeiro de salvação, depois ele tratou de segurança, depois ele tratou de santificação, agora ele vai tratar de unidade. E eu chamo a sua atenção, por que é importante essa unidade? A partir do verso 21, ele diz assim: a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Vamos entender o que ele não disse aqui. Primeiro, Jesus não está falando aqui de unidade organizacional. Não é que agora, então, Jesus está pedindo que nenhuma igreja mais bote placa lá na frente, presbiteriano, batista, metodista, Assembleia de Deus, agora somos uma igreja só. Não, Jesus não está falando disso, de unidade organizacional. Também Jesus não está falando aqui de unidade denominacional. Cada denominação tem sua característica, tem o seu perfil, tem suas peculiaridades, não é isso que ele está falando. Nem Jesus está falando daquilo que se chama hoje de ecumenismo. O importante é sermos um. Não importa o que você creia, não importa o que você pregue, não importa a bandeira que você defenda, vamos juntar, vamos unir. Não é isso que Jesus está falando. Não há unidade fora da verdade. Ele está falando quem que vai ser um? Aqueles que o Pai deu para o Filho, aqueles que o Filho salvou, aqueles que foram guardados, aqueles que são santificados pela palavra, aqueles que o Pai vai levar para a glória, para estar com Ele para sempre. É desses que ele está falando. O que Jesus está combatendo aqui, irmãos, é o que nós poderíamos chamar da briga interna, da briga doméstica, da desunião dos membros da família de Deus. Não causa espanto nem para você nem para mim os lobos importunarem as ovelhas, mas ovelha afligir outra ovelha é ao contrário à natureza, é abominável. Nós somos filhos do mesmo Pai, nós somos irmãos em Cristo, nós somos ovelhas do mesmo rebanho, nós fomos alcançados pela mesma graça. Então, irmão, pare de brigar com o seu irmão, pare de falar mal do seu irmão, pare de ser uma pedra de tropeço do seu irmão, pare de ser um problema em vez de ser solução onde você está. O projeto de Deus é sermos um. Mas por que a unidade é tão importante? Primeiro, porque Jesus pediu isso para o Pai. Ele pediu isso lá no versículo 11. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Ele pede isso no verso 21, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, eu em ti, também sejam eles em nós. Ele pede isso, mais uma vez, no verso de número 22, eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. E notem o verso 23, ele alcança o apogeu desse pedido. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. E eu pergunto a vocês, irmãos, qual é a unidade que existe entre as pessoas da Trindade? Há algum conflito? Há alguma disputa? Há alguma inveja? Há um querendo passar o outro para trás? Esta é a unidade que Jesus está orando e esperando que haja entre nós. A melhor ilustração que eu encontrei disso veio de Juan Carlos Ortiz. Juan Carlos Ortiz é um pastor argentino. E ele diz que às vezes nós estamos juntos, mas não somos uma unidade. E ele compara isso com batata inglesa. Quando você arranca um pé de batata, tem várias batatas. Uma maior, outra menor, outra mais lisa, outra mais áspera. Estão juntas, mas são diferentes. Você pega e colhe essas batatas e o agricultor vai lá e saca, bota num saco de 30 quilos. Elas estão comprimidinhas, estão indo lá para a ceasa. Mas elas estão juntas, mas não são unidade. Uma maior, outra menor, uma mais fina, outra mais grossa. Aí
a Ceasa vende para um dono de uma quitanda, de uma mercearia, de bairro, e você vai lá fazer a compra ou num supermercado, e elas estão lá, expostas, juntas, mas não são unidade. Aí você vai lá e compra 2 quilos de batatas e bota numa sacola, elas estão juntas, mas não são unidade. Você leva para casa e bota na geladeira, elas não são unidade. Você corta cada uma delas, mas ainda não são unidade. De repente você faz um purê de batatas, e não tem mais grande, nem pequena, nem fina, nem grossa, nem lisa, nem áspera, elas estão absolutamente juntas. Essa é a unidade que Deus espera da sua igreja, para que nós sejamos um. Para quê? Para que o mundo creia. Jesus pediu isso ao Pai. Agora notem vocês, por que nós precisamos ser um? E eu fecho aqui. Confira comigo, por favor, versículo 21. A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia. Em outras palavras, não tem nada mais hostil ao crescimento da igreja ou à eficácia da evangelização do que a desunião dos crentes. É um escândalo. Como é que eu vou chegar para a pessoa que não é salva e dizer: olha, vem para Jesus, Ele é a resposta, Ele dará a paz à sua alma, Ele dará vida para você, Ele vai perdoar os seus pecados, Ele vai dar alegria e sentido à sua vida, você virá para a família de Deus, e a pessoa chega e olha, mas eles estão brigando, mas estão inimigos, eles não conversam com o outro, mas tem gente falando mal do outro, mas tem gente que está lá, senta de um lado, o outro senta do outro lado, que não pode sentar junto. É por isso que Jesus Cristo disse: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que vos ameis uns aos outros. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Francis Schaeffer disse que isto é a apologética final, é o argumento irresistível, quando o que nós pregamos, nós vivemos. Isso impacta o mundo, isso é evangelismo eficaz. Meus amados, mas eu quero só concluir dizendo o seguinte: a unidade é fundamental, primeiro porque Jesus pediu, porque é desejo dele. Se é desejo de Deus Filho expressa ao Deus Pai, quem sou eu para dizer o contrário? Segundo, porque isso é testemunho para o mundo. Mas em último lugar, se você notar o versículo 24, ele diz: Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Sabe por que nós devemos ser um? Porque nós vamos morar no céu juntos, por toda a eternidade. Então trate de começar a melhorar o relacionamento agora. Porque se você, não gosta do fulano, pois você vai conviver com ele. E não é por pouco tempo não, é por toda a eternidade. Então, o nosso destino mostra para nós que não dá para ficar desunido aqui, senão nós vamos viver unidos por toda a eternidade. Que Deus nos ajude, irmãos, a olhar as bênçãos da oração do Deus Filho ao Deus Pai, porque esta oração foi por você, foi por mim, foi por nós. Vamos orar, fecha seus olhos, curva sua fronte, por favor. Senhor, nós te damos graças pela tua palavra, te damos graças pela vida de Jesus, pelo ministério de Jesus, pela intercessão de Jesus. Nós estamos aqui porque fomos escolhidos pelo Pai, porque fomos salvos pelo Filho, porque somos resultado da intercessão do Filho, e nós te damos graças por isso. E o que nós te pedimos, Deus, é que tu, de fato, nos livres do maligno, nos guardes do mundo, nos santifique pela palavra e nos dê um coração parecido com o coração de Jesus. Dá-nos a tua graça, para que seja um ensaio maravilhoso do que nós vamos experimentar por toda a eternidade na tua glória. Em nome de Jesus. Amém.